Bom, gente, eu vou começar. Para quem não me conhece, eu sou o Casão, sou atual LP aqui da IFMSA Brasil MC, que é a presidência, né? E hoje na nossa reunião a gente vai estar falando um pouquinho sobre como criar vídeos em formato de animação, de maneira bem simples e que sem usar nenhum programa, sem ter que baixar nada. Então, vamos começar falando sobre alguns conceitos que vai ajudar a gente nesse processo todo. Depois eu vou mostrar as ferramentas que a gente utiliza para fazer essa edição, né, essa criação de vídeo. E depois vou mostrar como que edita o material em si. Beleza? Então aqui estão alguns conceitos muito importantes que a gente precisa saber e também saber como diferenciar eles, né? Que é relacionado ao tamanho, resolução e as proporções de um vídeo. Tamanho é quando a gente fala sobre a quantidade de dados de um vídeo. Então, por exemplo, tem determinados vídeos que têm tamanho pequeno, que gira em torno de 10 megas, por aí. E tem uns vídeos que têm o tamanho grande, que vai de 2 para cima de 3 gigas. Outro conceito importante é a resolução, que a gente vai trabalhar especificamente nisso. A resolução são as dimensões que o vídeo tem, a largura e a altura dele. Então, por exemplo, quando a gente fala que um vídeo é HD, a gente está falando, em outras palavras, que esse vídeo tem 1280 por 720p de dimensões, que são pixels. E aí vai, tipo, a gente tem o HD, que é o 720, o Full HD, que é o 1080, e o 4K, que é de 1440 para cima. Mas na prática a gente não vai ficar falando, tipo, esse vídeo tem 1920 por 1080. A gente só fala a altura dele mesmo, o que é 1080p, 720p e por aí vai. O P significa pixels, né? E a proporção também fala sobre a dimensão de um vídeo, só que em termos mais matemáticos, né? Mais rápido, assim, de passar a informação. Então, quando a gente fala que um vídeo tem proporção 1:1, é aquele vídeo que tem a altura e a largura iguais, que é o quadradinho. Quando a gente fala 16:9, é a proporção padrão desses vídeos horizontais, o HD, o Full HD e o 4K. Outra coisa importante também é o formato do vídeo, que é como se fosse a espécie, o documento que o vídeo tem. Então, eles podem ter vários formatos, só que os principais que a gente mexe é o MP4, né, que é mais universal, o WMV e o MOV, que é relacionado aos aparelhos da Apple. Daí, beleza. Nas variadas plataformas, elas adotam esses conceitos de diferentes formas. No YouTube, as principais resoluções que a gente trabalha é o 720p e o 1080p, que são os vídeos retangulares, né? Dificilmente vocês vão ver aqueles verticais lá no YouTube. Ele aceita um monte de formatos, que vai desde o AVI, WMV, MP4, até, sei lá, esses que a gente nunca ouviu falar, que é WebM, 3GPP, e aí vai. E lá eles aceitam o tamanho máximo do arquivo de até 128 gigas, tá? Então, acima disso, você não vai conseguir subir seu vídeo para lá. No Instagram é um pouquinho diferente, porque ele tem várias ramificações para a gente postar os vídeos. Então, a gente tem vídeos no feed, no mesmo lugar que vão as fotos. Tem no IGTV, que é o principal mecanismo assim de postagem, né? E os stories e os reels. Nessa oficina eu vou estar falando mais especificamente do feed e do IGTV, que são onde a gente costuma postar mais coisas, né? Mas vocês vão ver que os mecanismos daqui também se aplicam para o Stories e para o Reels. Não sei se fala assim, mas é isso. Aqui tá umas orientações em relação aos vídeos que são postados no feed. Lá você consegue postar vídeos em formato de paisagem, no formato quadrado e no formato vertical. Esses tipos estão relacionados à resolução mesmo. Então, o quadrado vai ter a altura e a largura iguais. A paisagem vai ser um pouquinho mais largo, né? Ó, vocês estão vendo ali que é 600 por 315.
E a vertical, como o próprio nome já diz, é o vídeo um pouquinho mais em pé, né? 600 por 750. No feed eles aceitam até 4 GB e os formatos mais recomendados para você postar lá é o .mp4 e o MOV. Aqui você percebe que ele não aceita vídeos que tem o formato .wmv, que geralmente são vídeos produzidos pelo Windows. Agora no IGTV do Instagram, essas daqui são as proporções, as resoluções de lá. É 1080 por 1920, seria um Full HD invertido, né? Em vez de estar deitado como é no YouTube, eles colocam em pé. Daí a gente consegue trabalhar basicamente dessa forma, né? Você pode produzir um vídeo em pé ou um vídeo deitado, só que aí a pessoa vai ter que girar o telefone, o celular, na horizontal para poder assistir melhor, né? A proporção é 16.9. Lá eles só aceitam um .mp4, até onde eu conheço, e aceita vídeos de duração de 15 segundos até 10 minutos, ou de até 1 hora para contas específicas, né? Aquelas contas de famosinho, de blogueiro, que tem mais recursos disponíveis, né? Beleza. Com esses conceitos em mente, a gente já consegue partir para a edição em si, da criação dos vídeos. Essas daqui são as ferramentas que a gente vai estar utilizando. O primeiro é o bom e o velho Canva, que a gente vai estar produzindo o material bruto, o material visual do vídeo. Depois a gente vai para o site chamado Clipchamp, que é uma ferramenta de edição propriamente dita. Lá que a gente vai adicionar os áudios, a música sonora, a trilha sonora, os efeitos de animação e afins. E a gente precisa de criatividade e tempo, porque é um exercício, assim, por assim dizer, que leva um tempinho para fazer. Então, você precisa ir, tipo, com ânimo para editar, para fazer as coisas, porque senão acaba ficando bem empacado, sabe? Mas é bem legal, vocês vão ver. Antes de mais nada, então, a gente precisa saber o que é o quadro, né? O quadro será a imagem que vai dar forma aos nossos vídeos. Então, um vídeo é composto por inúmeros quadros, inúmeras imagens que vão dar essa sensação de progressão, né? De movimento que um vídeo traz, ao contrário de uma simples foto. Não foge disso. Então, vamos lá. Exemplo de um quadro. Essa imagem eu produzi aqui no Canva, naquele formato de slide mesmo. Isso daqui vai ser um quadro do nosso vídeo. E o legal da edição de vídeos, o legal de transformar as coisas em animação, é que você vai dar movimento para todos esses elementos que compõem essa imagem, que compõem esse quadro. Então, como que a gente faz isso, né? Primeiro, a gente vai montar essa imagem final e depois vocês vão duplicando e tirando cada elemento que vocês compuseram a imagem. Então, primeiro, ó, vocês vão deixar só o quadradinho escrito atenção domiciliar em 3 modalidades. Depois vocês adicionam um outro slide com a mulherzinha, depois outro com o tipo, e assim em diante até você chegar nesse produto final. E a dica, né, mais fácil, né, para otimizar esse processo é você começar já por essa última imagem e ir tirando. Mas você sempre tem que deixar, tipo, na sequência lógica, né? De que você quer que os elementos apareçam. Depois que você fizer tudo isso para um quadro só, você vai precisar fazer esse mesmo processo para todos os outros que vão compor o seu vídeo. Geralmente, vídeos que têm duração de 2 a 4 minutos possuem cerca de 40 imagens, 45 quadros brutos, que seria esse daqui final. Certo? Parece difícil, mas é legal. Daí, com todos esses quadros em mãos, com toda essa produção feita, a gente parte para o site que irá fazer a animação deles. Eu só vou mostrar o processo de um só quadro, porque senão a gente iria ficar a noite inteira aqui mostrando passo a passo e tudo mais, e isso não compensa, né? Então, eu só vou mostrar para um único,
mas o processo é o mesmo para todos os outros, beleza? Então, beleza. Essa daqui é a cara do Clipchamp, do site de edição, e você vai precisar pegar todas aquelas imagens e jogar para cá. Não precisa ter medo, porque ele salva essas imagens na nuvem. Então, você, depois de ter subido aqui, claro, você consegue excluir do seu computador para não ficar muito carregado, né? E o legal disso é que vocês podem criar uma conta, tipo, específica para fazer um trabalho e depois passar essa mesma conta para um colega seu, para um membro da equipe que está ajudando você a edição desse vídeo, que ele vai ter acesso a essa mesma página de trabalho que vocês estão editando. Então é bem bacana para separar o trabalho em várias pessoas, não ficar exclusivamente de uma só. Beleza, depois que vocês passaram as imagens para cá, vai ficar desse jeito. Cada uma vai aparecer aqui. Daí vocês selecionam todas, clica com o botão esquerdo do mouse e puxa e joga aqui nessa track, que é referente à parte visual dos vídeos. A track é essa barrinha aqui, que vocês estão vendo, que serve para alinhar e colocar a parte visual do vídeo. Aí vai ficar desse jeito. E aí, depois que você adicionar, você pode mudar aqui a duração que você quer que esse quadro fique aparecendo. Aqui em cima vocês estão vendo, ó, que tem a marcação do tempo. Então aqui é eu acho que é 1 milésimo de segundo, um segundo, não sei agora. Mas enfim, daí você vai fazendo tudo isso para cada imagenzinha que você criou, certo? E esse que vai ser o truque para transformar uma simples apresentação de slide para um vídeo em animação. Então, depois que você colocar a segunda imagem e as outras, você vem aqui do lado esquerdo, clica em Filters and Transitions, e aí vai aparecer essa penca de transições aqui. Para dar o efeito de surgir assim, de fade, né, que a gente chama, você vai procurar um efeito chamado crossfade, que é esse daqui. Aí você vai fazer o mesmo esquema do que você fez para as imagens. Você vai clicar e vai arrastar para aqui entre as duas imagens. E aí você vai fazendo isso com todas as fotos que você upou aqui para o programa. E colocando cada efeito entre as imagens. No final vai ficar desse jeito. Vai ficar uma foto, uma imagem, esse símbolozinho aqui que representa a transição e a próxima, consecutivamente, certo? Depois que você fez tudo isso com todas as fotos, com todas as imagens que você criou, a gente parte para a parte sonora do vídeo, onde você vai colocar a narração de alguém que vai estar falando, explicando os slides, e também a trilha sonora de fundo. E aí você segue o mesmo esquema. Pega esse arquivo de áudio, joga aqui para a página das mídias, né? Você vai subir eles e aí eles já vão ficar disponível para você mexer aqui na edição. Então, vai ficar desse jeito, ó. Depois que você colocar o áudio que representa a narração, o áudio da pessoa explicando, né? Ele vai ficar aqui nessa cor azul, representando o áudio, né? Na track de áudio. Só que vocês vão perceber que ele vai ficar maior do que a duração dos slides em si, né? Daí vocês precisam cortar. Como a gente faz isso? Você vai na duração que você quer cortar o vídeo, tipo, você quer remover algum ruído, é legal tirar aquelas partes que fica uma respiração, sabe? Tipo, a pessoa tá falando, blá blá blá, aí ela para, faz o e depois continua a falar. Então, é legal tirar essa respiração para deixar mais fluido o vídeo. E isso tudo você faz essa parte, usando a tecla S do teclado e indo tirando essas partes que você não quer que fique no final. E aí você vai indo, fazendo isso com áudio de narração, e depois você adiciona o áudio que é da trilha sonora. Ó, da trilha sonora geralmente fica embaixo do áudio que é de narração. E uma dica boa para vocês, para deixar seus vídeos maneiros, supimpas,
é você diminuir o volume dessa trilha sonora. Você clica então no arquivo aqui na track, e aí aqui em cima vai ter um botão escrito áudio. Aí você clica, vai aparecer esse track volume e aí vai estar 100%. Aí você diminui até o quanto você achar necessário. Geralmente eu deixo em torno de 10 a 20%, que aí não fica tão baixo, mas também não prejudica o áudio principal, que é a fala, né? Aí fica com efeito fica com efeito bacaninha. Feito tudo isso, colocado as transições, arrumado a parte sonora e tals, o vídeo vai estar pronto. Daí basta só vocês irem aqui em cima, clicarem no export, que aí ele vai aparecer essa janelinha. Você coloca o título do seu vídeo, né? Ou coloca qualquer um. E depois clique em continuar, continue, para renderizar o vídeo, para tornar esses slides e esses áudios em um arquivo só. Aí vai redirecionar vocês para essa página, e aí automaticamente o vídeo vai começar a baixar no seu próprio navegador. E aí já vai estar pronto para ser postado. Daí, esse daqui é o produto final de uma imagem que eu disse para vocês, né? Colocando as animações. Eu deixei sem som, né? Porque eu não tinha mais o arquivo bruto sonoro, então é isso. Mas olha, vocês percebem que não fica aquela coisa só aparecendo, né? Ele coloca com o efeito de surgir. E aí fica bacana para uma apresentação, né? Ó. Então, primeiro você deixa só a caixinha, né? Depois você adicionou aquele slide que aparece a mulherzinha. E depois os outros elementos que constituem o, o quadro, né? E aí já vai estar pronto. Daí, e se eu quiser montar um vídeo para ser assistido na vertical do IGTV, né? Porque dessa forma que eu ensinei para vocês, ele vai ser renderizado no formato horizontal, né? No 1080 por 1920 do YouTube. Daí, para a pessoa não ter que ficar virando o celular, tipo, só ter que clicar e ver o vídeo diretamente na vertical, vocês vão lá no Canva, no mesmo processo, e deixa essa resolução aqui. Você clica em criar um design e coloca 1080 por 1920, que aí ele vai criar os slides já na vertical. E aí você cria normalmente e depois só jogar essas imagens lá no Clipchamp usando o mesmo procedimento. Ai, Casal, mas você falou disso tudo, ficou muito difícil. Será que não tem um outro jeito de otimizar todo esse processo? De deixar mais fácil? Tem. A primeira alternativa é você tirar esses slides de animação e deixar as imagens finais, né? Então você vai perder esse efeito de surgir, mas dá para fazer desse jeito, economiza um tempo e também fica bacana. Só que fica sem esse efeito de animação, né? E tem também um site chamado Powtoon, que ele já cria vídeos em formato de animação diretamente. O único problema dele é que ele tem a versão gratuita e a versão paga, que é um pouquinho cara. E na versão gratuita você acaba ficando limitado nos templates, nos modelos dele. Você não consegue criar tipo a partir do zero. Então fica meio difícil assim, sabe? Mas dá para fazer e tipo, você já cria sendo um vídeo direto. Você pula toda essa parte de edição de imagem, de áudio e afins. Bom, galera, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida desse processo, agora é a hora. Se não, simbora que agora vocês são editores profissionais de vídeo. Gostaria de agradecer a todos que ficaram até aqui. E é isso.